Oi, pessoas! Esse é o nosso vídeo 4, Fósseis, Registros da Vida Passada. Mas antes de tudo, você já assistiu e executou as atividades dos vídeos 1, 2 e 3? Se não assistiu ainda, tá dando mole. Vamos lembrar que o envio das tarefas dentro do prazo confirma sua frequência para aquela aula. Vê lá se você não já levou uma falta à toa, hein? Como você já está craque, vamos começar pelo nosso registro, mas dessa vez vamos fazer um pouco diferente. Presta bastante atenção. Hoje é você que vai fazer o resumo, e não vai ser uma cópia como a gente fez das outras vezes, mas eu vou te ajudar, tá bem? Começa do mesmo jeito. Rio de Janeiro, a data, 18 de março de 2021, aluno, turma, o tema, e já deixa o item 1, que já eu vou te ajudar você a terminar o resumo. Então vamos lá. O que são fósseis? Fósseis são restos ou rastros de seres vivos que viveram no passado e que foram preservados em condições muito especiais, como por exemplo, soterramento, inclusão em âmbar, criopreservação ou moldagem. A fossilização por criopreservação foi o que aconteceu a esse filhote de mamute, por exemplo. Ele foi encontrado sob o gelo da Rússia em 2007. Viveu há 42 mil anos atrás e morreu somente com um mês de vida. O mamute é um animal extinto, muito parecido com o elefante, porém bastante peludo. Nessa imagem, comparamos o tamanho de um humano com um mamute e um elefante. Uma outra situação em que pode ocorrer a fossilização é a preservação em âmbar. O âmbar é um tipo de resina que a árvore produz para se proteger de uma infecção por bactéria ou de parasitas. Quando ocorre alguma ruptura na casca da árvore, essa resina é liberada e escorre sobre o tronco da árvore, carregando consigo ou uma mosca, ou uma aranha, uma formiga ou um mosquito. Essa resina endurece e conserva o animal lá dentro por milhares e até por milhões de anos. Igualzinho como você viu no filme Jurassic Park. A fossilização por soterramento ou permineralização é essa que você vê na imagem. Os animais morreram e foram soterrados, camada após camada de areia. Com o passar dos milhares de anos, essas camadas se compactam formando uma rocha sedimentar, como a gente viu na semana passada, no vídeo passado. Há substâncias minerais nesse sedimento que se trocam com o que antes formava os ossos do animal. O resultado disso é uma petrificação dos ossos. Esse fóssil fica soterrado até que, por desgaste natural do solo ou pela busca, acaba sendo encontrado. Moldagem. Nessa forma de fossilização, o ser vivo deixou um molde no sedimento onde ele morreu. Pode ser uma marca do seu corpo, da sua pegada, do seu rastejar, etc. Nessa imagem, você está vendo um fóssil do esqueleto de um Tiranossauro Rex, montado e exposto em um museu nos Estados Unidos. As eras geológicas. Era é cada período de tempo que conta uma parte da história da Terra. Com base no estudo das rochas e dos fósseis, os geólogos dividiram a história da Terra em intervalos de tempo chamados éons, eras, períodos e épocas. Esse é o tempo geológico. Só para fazer uma comparação, a sua linha do tempo é dividida de acordo com o que acontece com cada fase do seu desenvolvimento. Então, de acordo com o seu processo de envelhecimento, a sua linha do tempo pode ser dividida em gestação, infância, adolescência, vida adulta e velhice. O mesmo acontece com o tempo geológico. Para cada fase do desenvolvimento do planeta, temos características a elas associadas. Então, cada fase dura um certo período de tempo. E cada período é caracterizado pelo tipo de formação rochosa e pela variedade de vida que habitou o planeta.
Nessa imagem, que também está na sua apostila, do lado direito, você vê há quanto tempo já se passou da época atual, desde as épocas mais remotas. Por exemplo, lá embaixo na figura, você vê que o éon adiano corresponde ao período de formação do planeta, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Em seguida, ocorreu a era geológica do Proterozoico. Nessa era, ocorreu um grande acúmulo de oxigênio na atmosfera, e ela também ficou caracterizada pelo surgimento das primeiras formas de vida unicelulares avançadas. Há cerca de 542 milhões de anos, a vida explode na Terra. Todos os grupos que hoje existem têm seu ancestral surgindo ali, mas muitos ficaram por ali mesmo. Esse período é conhecido como explosão cambriana e tinha cada bicho louco, mas muito louco mesmo. Para você ter uma ideia, esse bichinho amarelinho que está aparecendo aí no canto tinha menos de meio centímetro, e foi chamado de Elucigênia, pois para os cientistas que o descobriram, ele parecia uma alucinação. Há cerca de 360 milhões de anos atrás, no final do período Devoniano, surgiram os primeiros anfíbios, que começaram a se deslocar para a terra firme. Já os mamíferos se originaram há cerca de 210 milhões de anos, no final do período Triássico. Nessa época, eles eram pequenos animais noturnos, semelhantes a ratos ou camundongos. A família Hominide surge no Pleistoceno, há cerca de 1.800.000 anos atrás, uma época bastante recente em relação ao tempo geológico. Eu particularmente não gosto de usar o termo homem, pois fica parecendo que eram humanos modernos, tal como somos hoje em dia, mas na verdade não é bem isso. Esse primeiro fóssil dentro da família Hominide tinha até feições bastante parecidos conosco, mas seria, digamos assim, um primo distante do nosso ancestral direto. Ele tinha a mandíbula bastante projetada para frente, o crânio achatado, largas narinas e já andava sobre as duas pernas, mas não 100% do tempo. O ser humano moderno, tal como conhecemos hoje, teria aparecido só de 40.000 a 100.000 anos atrás, mais ou menos. E aqui, antes de concluir a nossa aula, vou deixar bem explicado por que é errado pra caramba usar essa imagem aqui representada para representar a evolução humana. Como a história evolutiva humana é muito recente, tem fóssil aos montes espalhados por aí, mas nem todos pertencem a uma linha evolutiva direta do humano moderno. Os neandertais, por exemplo, muito retratados em desenhos como Homens da Caverna, conviveram com os humanos modernos, mas não são da mesma espécie. Vou explicar de outro jeito para você entender. No lado esquerdo dessa imagem, você vê um lobo selvagem. O nome da espécie é Canis lupus. E no lado direito é um cachorro doméstico. O nome da espécie é Canis familiaris. Viu só? São duas espécies diferentes que convivem no mesmo tempo geológico. Então, não faz sentido você colocar os dois em linha reta e concluir que um evoluiu do outro. A história evolutiva humana é melhor representada por uma árvore, onde cada galho representa algum primo distante, mas que viveu ou não com nosso ancestral direto. Mas, professora, o ser humano não veio do chimpanzé? Meu amigo, toda vez que um biólogo escuta uma abobrinha dessa, ele senta e chora. Se nós convivemos exatamente no mesmo tempo, como é que um evoluiu do outro, gênio? Nós somos da mesma família, Hominide, aquela que surgiu há 1.800.000 anos atrás. Isso quer dizer que em algum passado muito remoto, a gente teve um ancestral em comum, digamos um tataravô. Mas daí em diante, cada um seguiu seu rumo.
Agora a gente vai para o nosso registro, que como eu falei para você, é você que vai fazer, não é uma cópia, mas eu vou te ajudar. Vamos lá, a data você já colocou, aluno turma, já colocou o tema, item 1, fósseis são. Aí aqui você vai escrever o que são fósseis. Item 2. 4 situações em que pode ocorrer fossilização. Aí você vai completar. Nem que você volte lá no vídeo, ouça de novo essa parte e volta aqui para completar. 3. Eras geológicas são. Completa. 4. A formação da Terra ocorreu há quantos anos? No éon, aí você coloca o nome desse período. 5. No éon fulano de tal, há tantos bilhões de anos, as algas marinhas produziram uma atmosfera rica em oxigênio no nosso planeta. 6. No período fulano de tal, ocorreu a explosão cambriana, há 542 milhões de anos, tempo em que os ancestrais das formas viventes hoje em dia se desenvolveram. 7. Os primeiros mamíferos se desenvolveram no período tal, você completa, há 210 milhões de anos atrás. Item 8. O primeiro representante da família Hominidae apareceu há tantos anos atrás. 9. É tantantã pra tantantamba representar a evolução humana como se fosse uma linha tantantã. 10. A história evolutiva humana não é uma tantantã, mas sim uma tantantã. Completa aí o que significa esse tantantã. 11. Humanos não vieram do tantanté, pois vivemos no mesmo tempo tantantângico, mas possuímos um tantantã em comum, lá bem longe no passado. Agora você vai tirar uma foto do seu registro, esse que a gente acabou de fazer, e vai enviar essa foto para o WhatsApp da Oi, 988 02 37 28. A data máxima para o envio dessa tarefa é dia 1 de abril de 2021. Ou seja, você tem 15 dias. É bastante tempo. Mas não deixa para a última hora não, tá? Manda assim que você puder.